Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver então o conceito de derivadas parciais para funções de várias variáveis reais, certo? Então, dando início aqui, a gente tem uma função f, que vai de um subconjunto de R2 em R, e um ponto x0 e y0 do domínio dessa função f. A derivada parcial da f em relação à variável x no ponto x0 e y0 é dada dessa forma, certo? É o limite da f de x e y0 menos a função no ponto que eu quero calcular a derivada, dividido por x menos x0, certo? O que está acontecendo aqui, então, que eu já reforçar aqui para vocês. Observem que quando eu estou derivando f em relação a x, a única variável que está variando é x, certo? Então, quando eu derivo f em relação a x, o x está variando e o y, observem, ó, em nenhum lugar aqui eu tenho y, eu tenho y0, que é um ponto, certo? Então, a função está aplicada em x, que está variando, e o y está fixado em y0. Aqui, né, a função no ponto, dividido por x, que está variando, menos o x0, que é o ponto fixado. Também posso reescrever isso dessa forma. Vou fazer uma mudança de variáveis, onde h é x menos x0. E então, eu posso reescrever esse limite dessa forma aqui, certo? E a derivada parcial de f em relação a x é o valor desse limite, desde que ele exista e seja finito. A mesma coisa nós temos para a variável y. A derivada parcial da f em relação à variável y é dada dessa forma. De novo, a gente pode observar, o x está fixado em x0, e aí eu tenho o y variando aqui, certo? Também podemos fazer a mudança de variáveis, né? Fazer y menos y0 igual a k e reescrever o limite dessa forma. E a gente diz que a derivada parcial de f em relação a y é dada dessa forma, desde que esse limite exista e seja finito. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo, e ele pede para calcular as derivadas parciais da função f no ponto 1, 2, pela definição. Então, só voltando aqui um pouquinho, né? Na nossa definição, a gente tem a f aplicada nesse ponto x0 e y0, né? Só para justificar esse primeiro passo aqui. Então, eu já vou calcular quem que é a f do x0 e y0. No caso desse exercício, x0 e y0 é o ponto 1, 2. E a f de 1, 2, né? Vou substituir x por 1, y por 2 e obtenho o valor 11. Então, a derivada parcial de f em relação a x no ponto 1, 2 é esse limite. O x vai tender a 1, certo? F de x, y0, que é 2, menos a f de x0, y0, dividido por x menos x0, certo? Então, substituindo aqui os valores, a gente obtém, né, 7x menos 7 dividido por x menos 1. Coloco o 7 em evidência. Antes de passar o limite, simplifico o x menos 1. Limite de 7 quando x tende a 1 é 7. E essa é a derivada parcial da função f em relação a x no ponto 1, 2. E a gente vai fazer a mesma coisa para o y, né? Derivada parcial de f em relação a y. O x vai estar fixado em x0, que é 1, e eu vou ter aqui o y tendendo a y0, que é 2. De novo, né? Substituindo x por 1, y por y aqui nessa parte. Na segunda parte é a f aplicada no 1, 2, que eu já sei que dá 11. Eu vou obter isso, 5, y menos 10. Vou colocar o 5 em evidência. Simplifico aqui esse termo antes de passar o limite. Limite de 5, quando y tende a 2, né? 5 é uma constante.
limite de constante é ela mesma. E essa é a forma que a gente calcula derivadas parciais pela definição. O que acontece então? A gente tem a definição, né, de derivada parcial, mas a gente não vai ficar usando ela sempre, a não ser que o exercício peça. Vou voltar aqui um pouquinho, né? Aqui, ó, vocês podem ver. Calcule suas derivadas parciais pela definição. Quando tiver escrito isso, vocês têm que fazer dessa forma. Quando não tiver escrito, a gente pode então usar as mesmas regras lá do cálculo diferencial, também aqui nesse caso de funções em R2, em R3 e em Rn, certo? Qual que é a diferença? Quando eu for derivar em relação a x, eu vou olhar para o y como se ele fosse uma constante. E quando eu for derivar em relação a y, eu vou olhar para o x como se ele fosse uma constante, é um número real. Então, aqui a gente tem essa função x² y menos 2x y ao cubo mais 2x mais seno de y. E fala, calcule suas derivadas parciais no ponto 1, 2. Então, aqui não está pedindo para calcular pela definição, a gente vai usar aquelas regrinhas, certo? Então, aqui, ó, vamos olhar para essa função e derivar ela em x. Ou seja, esse y é constante, esse y é como se fosse uma constante, e esse y é como se fosse uma constante. Ele é constante em relação a x, né? Então, qual que é a derivada de x² vezes uma constante? Essa constante vezes a derivada de x², que é 2x, certo? Qual que é a derivada de menos 2x vezes uma constante? É uma constante, né? Vai ser aqui menos 2y ao cubo. É a constante, forma a constante que está multiplicando x. Derivada de x vai dar 1. Certo? Derivada de 2x em relação a x é 2. Derivada de seno de y em relação a x. Então, em relação a x, o y é constante. É como se aqui fosse assim, ó, seno de 2. Derivada de seno de uma constante é 0, certo? Então, essa é a derivada parcial de f em relação a x. A gente vai fazer a mesma coisa agora para derivar a função em relação a y. Só que agora a gente vai olhar para o x como uma constante. Então, a gente tem aqui, ó, uma constante vezes y. Qual que é a derivada disso? É a constante vezes a derivada de y, que é 1. Então, vai dar aqui, ó, x². Eu tenho menos 2x, né, constante, isso aqui em relação a y, vezes y ao cubo. Quando eu derivar, vai ser menos 2x vezes a derivada de y ao cubo, que vai dar 3y². Então, resultado, menos 6xy². 2x em relação a y é constante, então a derivada vai dar 0. E seno de y, né, uma função que só tem y, a derivada vai dar cosseno de y, certo? E aí o exercício pede para a gente calcular as derivadas em um ponto. O que eu faço então? Eu pego essas regras aqui, né, esses resultados que eu obtive das derivadas parciais e substituo x, y por 1 e 2. E aí, então, eu obtenho esses valores, né? A derivada parcial de f em relação a x no ponto 1, 2 é menos 10. E a derivada da f em relação a y no ponto 1, 2, menos 23 mais cosseno de 2. Aqui também, calcule as derivadas parciais dessa função. E aí, a gente vai pensar da mesma forma. Então, eu tenho cosseno de 2x menos 3y. Vou derivar em relação a x. Vou lembrar de usar a regra da cadeia aqui, né? A regra da cadeia para x. Então, a derivada do cosseno é menos seno de todo o argumento vezes a derivada do que está aqui dentro. Derivada de 2x menos 3y em relação a x, 2. E aqui também vou derivar a exponencial, né? A derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada do expoente.
derivada de 2y menos x em relação a x é menos 1. Porque 2y em relação a x é constante, a derivada vai dar zero, e a derivada de menos x vai dar menos 1. Vou fazer a mesma coisa aqui para a derivada parcial da f em relação a y. Então, vou derivar o cosseno, vai dar menos seno de 2x menos 3y, vezes a derivada do argumento. Derivada de 2x menos 3y em relação a y vai dar menos 3. Derivada da exponencial vai dar ela mesma, vezes a derivada de 2y menos x, que é 2, certo? Então, é simples, né? A gente só precisa se lembrar disso quando eu estou derivando em x, o y é uma constante, quando eu estou derivando em y, o x é uma constante. Aqui um exemplo de 3 variáveis, né? Então, a gente vai ter 3 derivadas parciais em relação a x, y e z. E a gente vai usar as mesmas regrinhas, né? Então, aqui em relação a x, só tenho esse termo. Então, vai ser 2x vezes a constante que é seno, derivada de z ao cubo mais vezes y à quinta em relação a x é zero. Agora, derivando em y, o x ao quadrado é uma constante que está multiplicando, vai se repetir aqui. Derivada do seno vai dar cosseno de yz vezes a derivada do argumento. Derivada de y vezes z em relação a y vai dar só o z, né? Aqui o z é uma constante. E aqui, né, de novo, derivada de z ao cubo vezes y à quinta. O z ao cubo é uma constante, em relação a y vai se repetir, vezes a derivada de y à quinta, 5y à quarta, certo? E quando eu for calcular a derivada parcial da f em relação a z, eu vou me lembrar que x e y são constantes. Então, esse x ao quadrado eu vou repetir, vou derivar seno, vai dar cosseno de yz, vezes a derivada de yz em relação a z, que é y. E aqui vou ter o y ao cubo, que é uma constante, que está multiplicando o z ao cubo. Então, essa constante vai continuar multiplicando. Vou derivar o z ao cubo, vai dar 3z ao quadrado. E aqui, né, um exemplo para a gente se lembrar também da regra do produto. Então, a gente tem uma função de 3 variáveis reais. A gente vai ter também del f del x. Eu esqueci de falar, né? A gente chama esse símbolo aqui, chama del. Então, del f del x, né? Essa letra grega, certo? Então, a gente vai ter del f del x, del f del y e del f del z. E aqui, o que acontece? Vamos lá, então. Vamos derivar essa função aqui em relação a x, certo? Então, o z é uma constante, vai se repetir. E aí, a derivada da exponencial vai dar ela mesma, vezes a derivada do expoente. A derivada desse expoente em relação a x é 2 vezes y vezes z. Vezes esse z aqui que já tinha, então vou ficar com 2y ao quadrado vezes a exponencial. Aqui a segunda parte da função, o que a gente pode observar? Que a gente tem um produto de funções que dependem de x. X vezes seno de x mais y ao quadrado. Então, eu vou usar a regra do produto. Vai ser a derivada da primeira função. Derivada de x é 1 vezes a segunda, mais a primeira função, que é x, vezes a derivada da segunda, certo? Então, a derivada de seno é cosseno, vezes a derivada do argumento. Derivada de x mais y ao quadrado em relação a x vai dar 1. Derivada de x dá 1, derivada de y ao quadrado dá 0. E aí, vamos derivar em relação a y, né? A mesma coisa, a gente vai manter o z aqui, a derivada da exponencial vai dar ela mesma, vezes a derivada do expoente, que vai ser 2xz.
com esse z daqui, vai ficar 2x, z ao quadrado vezes a exponencial. E aqui em relação a y, a gente não tem a regra do produto, né? Porque o x é constante. Então, esse x vai se repetir, ele tá aqui, ó. E aí, eu vou derivar seno, vai dar cosseno de x mais y ao quadrado, vezes a derivada desse argumento. Derivada de x vai dar 0, derivada de y ao quadrado, 2y, certo? E aí, por último, a derivada parcial em relação a z. O que a gente tem aqui? Então, em relação a z, aqui a gente tem um produto, né? De uma função que depende de z, vezes outra função que depende de z. E a gente vai usar a regra do produto também. Então, vai ser a derivada de z, que é 1, vezes a segunda função, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda, certo? E a derivada de x seno de x mais y ao quadrado em relação a z é 0, porque tudo isso daqui é constante em relação a z, certo? E essas são as derivadas parciais da f, então. E agora a gente tem um caso um pouquinho diferente. Quando a gente tem uma função dada por partes, né, dada por sentenças, a gente vai resolver o exercício de uma outra forma. Para esses pontos aqui, onde a gente tem, né, se x e y diferente de 0, 0, a função é dada dessa forma, e aí em um único ponto ela assume um outro valor, né, 0 se x e y igual a 0, 0. Como que a gente resolve, então? Para esses pontos x e y diferente de 0, 0, a gente vai aplicar as regras que a gente já estava aplicando, certo? Então, derivada parcial de f, eu vou olhar aqui, eu tenho aqui uma função de x no numerador e uma outra função de x no denominador. Então, eu vou usar a regra do quociente, certo? E para a derivada parcial da f em relação a y, também posso olhar dessa forma, certo? Então, vamos lá. Nos pontos x e y diferente de 0, 0, a gente aplica essas regras de derivação, tudo bem? E para os pontos e pro ponto x, y igual a 0, 0? Aí a gente vai ter que usar a definição, certo? Então, aquela primeira definição que a gente viu aqui na aula, a gente vai aplicar ela no ponto 0, 0, né? Então, vai ser limite da f de x, y, 0, menos a f de x0, y0, dividido por x menos x0. E aí, substituindo na função, né, x por x e y por 0, a gente obtém isso. Quando eu simplificar essa fração de cima aqui, eu vou ter x dividido por x dá 1, limite de 1 é 1. Vou fazer a mesma coisa, né, derivando a função f em relação a y. Vou obter 0 dividido por y. Antes de passar o limite, eu faço essa divisão, que vai dar 0. Limite de 0 é 0. Quando a gente tem uma função definida por partes, as derivadas também serão definidas por partes. Então, a derivada parcial da f em relação a x é dada por essa expressão se x, y diferente de 0, 0 e 1 se o xy é 0, 0. E a mesma coisa para a derivada parcial em relação a y. Ele é dado por essa função se para todos os pontos x, y diferente de 0, 0 e 0 no ponto x, y igual a 0, 0. Então, né, sempre que tiver um exercício que a função for dada por partes, vocês têm que usar essa forma de resolução, tá bom? No ponto em que a função é definida de forma diferente, vocês aplicam a definição. E aí, assim como lá em funções reais a gente tem derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira, derivada enésima, aqui também acontece isso. A gente também pode calcular as derivadas parciais de ordem superior de uma função, desde que essas derivadas existam. Então, a gente tem aqui derivadas, e a notação é essa, tá? Del 2f, del x2. É assim mesmo. Então, eu sempre vou começar derivando aqui por dentro, tá?
Quem que é essa derivada segunda? É eu pegar a derivada parcial de f em relação a x e derivar novamente em relação a x. A mesma coisa aqui para a derivada segunda em relação a y. E aí, aqui a gente vai começar a ter essas derivadas mistas, certo? Porque eu posso derivar, aqui por exemplo, né? Ó, derivada segunda de f, del y, del x. Eu começo sempre aqui por dentro, tá bom? Então, isso quer dizer que eu vou derivar em relação a y a derivada da f em relação a x. Ó, vou calcular derivada parcial em relação a x e nesse resultado, então, eu aplico a derivada parcial em relação a y. E a mesma coisa para outra derivada parcial mista, certo? Vou derivar f em relação a y e nesse resultado eu aplico então a derivada parcial em relação a x. E aqui a gente tem um exemplo para calcular essas derivadas parciais, né, de segunda ordem. Então, se o exercício pede as derivadas parciais de segunda ordem, a gente vai calcular as 4. E para calcular a de segunda ordem, a gente precisa da de primeira ordem também, né? Então, aqui a derivada primeira em relação a x vai ser 2xy mais seno de y. E a derivada parcial de f em relação a y vai dar x ao quadrado mais x cosseno de y. Agora, para eu calcular a derivada segunda da f em relação a x, pego esse resultado e derivo novamente em x. Então, aqui, derivada de 2xy em relação a x vai dar 2y, seno de y é constante, a derivada vai dar zero. Vou fazer a mesma coisa para a derivada em relação a y, derivando novamente em relação a y. Derivada de x ao quadrado, a derivada de uma constante vai dar zero. Aqui eu tenho uma constante vezes o cosseno de y. A constante se repete, derivada do cosseno menos seno de y. E aí aqui eu vou calcular as derivadas parciais mistas. Aqui, ó, eu vou pegar a derivada em relação a x e vou derivar em relação a y. Então, a derivada de 2xy em relação a y vai dar 2x, derivada do seno de y, cosseno de y, certo? E aqui, vou pegar a derivada da f em relação a y e derivar em relação a x, certo? Então, derivada de x ao quadrado em relação a x vai dar 2x. Aqui eu tenho uma constante vezes x. Quando eu derivar isso, vai dar 1 vezes cosseno de y, certo? Então, essas são as derivadas parciais de segunda ordem da função f. Quando a gente fala em derivada, né, mais para frente a gente vai ver as aplicações. E uma definição bem importante, um elemento bem importante é o vetor gradiente, certo? Vetor gradiente nada mais é que um vetor composto pelas derivadas parciais de primeira ordem da função. Então, ele é um vetor, certo? A primeira coordenada dele é a derivada parcial de f em relação a x, e a segunda coordenada dele é a derivada parcial de f em relação a y. E a gente vai ver mais para frente, né, que o vetor gradiente ele é o vetor que tem a direção de maior crescimento de uma função. E aqui, então, a gente tem um exemplo, né? A gente tem uma função f de duas variáveis e o exercício pede para a gente calcular o gradiente dela nesses pontos. O que a gente vai fazer? Calcular as derivadas de primeira ordem, certo? Assim como a gente já está fazendo. E montar aqui o vetor, certo? Vetor gradiente. E aí, se ele pede para a gente aplicar em um ponto, basta a gente substituir o x por 2 e o y por 1 aqui nesse caso. A gente obtém esse vetor. Ponto menos 1, a gente substitui x por menos 1, y por 1 e obtém esse vetor aqui. Então, essa, pessoal, é a primeira parte da aula de derivadas parciais, né? Então, a gente aprendeu qual que é a definição de uma derivada parcial. A gente também, né, lembrar sempre que quando a gente deriva em relação a x, y é constante, vice-versa.
A gente vê as derivadas de ordem superior e também o vetor gradiente. Nas próximas aulas a gente vai continuar vendo isso também, vamos ver a regra da cadeia, algumas propriedades dessas derivadas. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem por e-mail, nos horários de permanência ou nos nossos encontros síncronos. Muito obrigada e até mais!